Carlos Macedo. Vereador Carlos Otávio Dias Vaz Casota. Vereador Emanuel Jorge Mendes da Rocha. Emanuel Rocha. Presente. O vereador Emanuel está presente. Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas. Do PSOL. Renatinho do PSOL. João Gustavo, presente. Andrigo de Carvalho. Leandro Portugal. Leandro Portugal, presente. Presente. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Velasco. Desculpa, Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Presente. Presidente Bagueira, presente. Renatinho da Oficina. Presente. Presente. Presente, Renato vereador Carrielo. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Verônica Lima. Vereador Bruno Lessa. Vereador Andrigo de Carvalho, presente também. Bruno Lessa, presente. Andrigo de Carvalho, presente. Ricardo Evangelista também presente. Ricardo Evangelista. Minha presença, presidente. Boa tarde. Registrei a presença do nobre vereador Andrigo de Carvalho. Obrigado, Senhor presidente, 14 dias fizeram uso do voto da sua presença. Presidente, apenas para confirmar a minha presença na sessão. Presidente, vereador Bruno Lessa, já dei vossa presença, mas ratifico nesse momento. Agradeço Com a proteção de Deus, pela estão, gentileza. perfeitamente. Com a proteção de Deus, estão abertos o nosso trabalho. Convido o novo vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convido a todos presentes que fiquem de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 134, louvor a Deus. Venha e louvem a Deus, ó Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louve o Senhor, que de Jerusalém, o Senhor Deus, que faz o céu e a terra, abençoe vocês. Palavra do Senhor. Registrar a presença do vereador Fará. Convidar o vereador João Gustavo para fazer a leitura da ata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 59ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2020, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal. Presidente, às 17h10 do dia 24 do mês de setembro do ano de 2020, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores secretários Emanuel Rocha e Ricardo Evangelista, além dos vereadores. Responderam à chamada. Nominar os senhores vereadores Renatinho, do PSOL, João Gustavo, Paulo Velasco, Leandro Portugal, Beto da Pipa, e foram consignados a presença dos seguintes senhores vereadores: Bruno Lessa, Carlos Macedo, Andrigo de Carvalho, Renato Carrielo,
Sandra Araújo, Rodrigo Fará, Verônica Lima. Permaneceu ausente, senhores vereadores, Casota, perfazendo o plenário a frequência de 20 senhores edis. Havendo um número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados o nosso trabalho. O senhor vereador pediu ao senhor o vereador Paulo Velasco, e fez a leitura de um texto bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. O senhor presidente passou o expediente, ofícios, CEMUG 720, 734, 775, 776, em resposta às indicações 2271, 2142, 018, 3528. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido e encaminhado os projetos, decreto legislativo 067, indicações 1660, 1661, 1662 a 1699, 1670, lidas e aprovadas as moções 188 de 2020. Prosseguindo, o senhor presidente passou imediato à ordem do dia os projetos de decreto legislativo 1, 2, 3, 4, de autoria do vereador Renato Carrielo, 53 de 2020 do vereador Galo, foram lidos pelo secretário e respectivos pareceres favoráveis às comissões competentes, todos aprovados em discussão única. Projeto de lei 165, autor vereador Leandro Portugal, apensado ao projeto de lei 166, autor vereador Emanuel Rocha, foram exarados pareceres favoráveis verbais da Comissão de Saúde, Comissão de Saúde, e aprovado em primeira e segunda instância, com a devida dispensa de intertício, legalmente requerida pelo douto plenário. Usando a palavra para justificativa de votos, vereadores e autores, continuam, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente, os senhores vereadores, pela ordem, o vereador Renatinho Pessoal, saudou os idosos, inclusive a população niteroense, que assiste e observa aqueles vereadores que escolheram para representá-lo. Paulo Eduardo Gomes, acerca do projeto Gugu, a qual concordou plenamente. Também prestou solidariedade para que voltasse a vigorar, sobretudo nesta pandemia, com todos os protocolos de segurança sendo representados pela senhora Regininha, esposa de Gugu, que com seu falecimento deixou a cidade capenga. Do seu projeto continuou e cobrou a prefeitura através do Parque Jardins, as portas de água. O vereador João Gustavo parabenizou o vereador Renatinho pelo pessoal, pelo seu discurso e seus cuidados com a árvore, a natureza, animais, pessoas, falou sobre a importância de que as árvores da cidade deveriam ser substituídas e explicou por quê. Convidou os edis a visitar a CLIM, que havia um agrônomo chamado Luiz Vicente, inclusive sobrinho do falecido vereador José Vicente, que estava fazendo uma horta com plantas medicinais, e as árvores que estavam plantadas serão para serem plantadas na cidade, e muito aprendeu com este. Achou muito importante o trabalho e, com isso, por esse motivo, resolveu reeditar um projeto de sua autoria concernante a plantas medicinais, remédios da nossa flora, chás a serem distribuídos nos postos de saúde e não teriam nenhum custo. Finalizou fazendo um apelo a Deise Monassi para que começasse esse trabalho. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo Gomes pontuou um assunto que a sua visão era delicada e grave. Gostaria que fosse discutido entre seus pares de uma forma uniforme, que a cidade do Poder Legislativo, enquanto tal, não tinha finalidade e constitucionalidade de ajudar o Legislativo do município por conta própria dos projetos de iniciativa do vereador, a analisar as mensagens executivas e promover emendas quanto necessário. A terceira função é importante fiscalizar os atos executivos. Prosseguindo, ele mencionou 93 dias de visão e sem que prestasse qualquer depoimento, ser arguido e em seguida lhe devolvendo a cadeira.
o prefeito, este voltou à prefeitura e ainda disse que naquela ocasião defendeu a ideia de que se dirigir através da documentação formal voltada. O prefeito Rodrigo em seguida disse que estava elaborando um pedido de convite ao senhor prefeito para que comparecesse a essa casa e prestasse esclarecimentos. O vereador Leandro, sendo parteado pelo vereador Leonardo Jordano, pela ordem, o vereador Leandro Portugal agradeceu a todos a aprovação acerca dos barulhentos que vinham causando, barulhentas descargas de moto, um grande transtorno aos niteroenses. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 50 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 30 de setembro, do corrente a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada as atas por redatora-chefe de serviços de atas, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Registrar a presença da vereadora Verônica Lima. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Continuar convidando o vereador João Gustavo para fazer a leitura da pauta da tarde e noite de hoje. Pauta do dia 30 de setembro de 2020, expediente em leitura, ofício CEMUG 790, em resposta ao requerimento 220 do vereador Bruno Lessa, CEMUG 780, em resposta à indicação 2312, da autoria do vereador Sandro Araújo, CEMUG 782, Secretaria de Governo, em resposta à indicação 684, autoria do vereador Renato Carrillo. Projeto de Lei 185, altera a Lei 3486 de 2020, de 9 de abril de 2020, que dispõe sobre a prorrogação dos benefícios sociais emergenciais por conta da epidemia do coronavírus em Niterói. Paulo Velasco. Projeto de Lei 192 de 2020. Institui Programa Municipal de Incentivo Sustentável da Pesca Artesanal e da Aquicultura Familiar. Niterói Polo Pesqueiro. Verônica Lima. Projeto de Lei 193. Dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de informações de falsas fake news divulgadas, compartilhadas na internet e telefonia móvel. Autora, vereadora Verônica Lima. Projeto de lei que dispõe sobre a implantação de centros de estímulos integrados para as pessoas com deficiência intelectual, com transtorno e aspecto autista do município de Niterói e da outra providência. Paulo Eduardo. 196, dispõe sobre implantação de um centro de estudo profissionalizante para pessoas com transtorno de aspectos autistas intelectual do município de Niterói e da outras providências. Os dois são o mesmo projeto, 195 e 196. É isso mesmo, Renatinho? Oi? Eu cheguei a vir direto para cá, não fui no gabinete ainda, entendeu? Era bom ver. Paulo Eduardo? Paulo Eduardo? Tem dois projetos aqui, 195 e 196, que a ementa é idêntica. Um é só do vereador Paulo Eduardo e o outro é só do vereador Gesivaldo Renatinho, do PSOL. Você quer que eu leia os dois de novo, para você ouvir? Não está. É leitura. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência que possa retificar e botar os dois num número só e com a autoria dos dois. Projeto de Lei 205. Reconhece as práticas de atividades do exercício físico
como essenciais, mesmo no período de crise e de decretação de estado de emergência ou de calamidade pública, ocasionado por surtos ou epidemias de moléstias contagiosas. Casota. Projeto de Lei 219, institui o calendário oficial do município de Niterói, celebração do mês da ciência, tecnologia e inovação no mês de outubro, como política municipal de incentivo à tecnologia, da instituição da Feira de Ciência e Tecnologia e do ciclo de palestras do município de Niterói, Andrigo de Carvalho. Projeto Decreto 07, fica concedido ao título de cidadão niteroense ao artista plástico Rafael Matos pelo trabalho desenvolvido no HPJ. Paulo Eduardo. Decreto 829, concede medalha José Clemente Pereira ao artista plástico Rafael Matos pelo trabalho. Paulo, você está dando. Vou repetir, senhor. Decreto 07 de 2020, fica concedido o título de cidadão niteroense ao artista plástico Rafael Matos pelo trabalho desenvolvido no HPJ. Paulo Eduardo. Projeto Decreto 08 de 2020, concede medalha José Clemente Pereira ao artista plástico Rafael Matos pelo trabalho desenvolvido no HPJ. Paulo Eduardo. Entendeu? Projeto Decreto 35 de 2020, concede título de cidadã benemérita a Thaís Viana Correia, autor João Gustavo. Decreto 36, altera o Decreto Executivo 13645, que regulamenta o programa Supera Mais, instituição financeira operadora para possibilitar a contratação de agente financeiro operadora de crédito para gerir e administrar a concessão de empréstimo em Niterói, criado no contexto de medidas para o enfrentamento econômico da epidemia do Covid. Não, vou acabar. Bruno Lessa. Decreto 37, concede título de cidadão niteroense ao doutor Derli Mauro Cavalcante da Silva, João Gustavo. Decreto concede medalha Albert Seipe, a doutora Marina. Oi? Decreto concede medalha José Clemente Pereira ao senhor Vinícius Mendes da Fonseca Lima, João Gustavo. Decreto 4020, concede medalha José Clemente Pereira ao a senhora Adriana Queiroz, João Gustavo. Decreto 68, concede medalha legislativa municipal do mérito José Clemente Pereira ao segundo sargento Anderson Pereira de Carvalho, do 12º Batalhão da Polícia Militar de Niterói, Renatinho da Oficina. 1673, sugere o Poder Executivo Municipal determina a inclusão de um parcão de escopo do projeto de remodelação de acesso de Camboinhas, retire a solicitação do ofício já encaminhado ao CMU, Leandro, Portugal. 1674, sugere o Poder Executivo Municipal que providencie obras de contenção de uma encosta com risco iminente de desabar na Travessa Santo Cristo, 6, Fonseca, Niterói, Ricardo Evangelista. 1676, sugere ao Poder Executivo que seja realizada troca de postes na Avenida Carlos Emerino Marins, situada no Preventório, Verônica Lima. Indicação sugere ao Poder Executivo Municipal providência de obras de contenção de encostas, Ricardo Evangelista. 1687, sugere ao Poder Executivo providência no junto troca de lâmpadas na rua Leila Queiroz, Ricardo Evangelista. 1689, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie obras de contenção de encostas na rua Antônio Samago, em frente ao Hospital Getulinho, no Fonseca, Paulo Bagueira. 1690, sugere a clínica que faça limpeza de manutenção em torno do Hoje de Itaipu, Leonardo Jordano. 1692, sugere a Prefeitura de realizar a construção de ranchos para
armazenamento de canoas centenárias pertencente à colônia de pescadores de Itaipu, Leonardo Giordano. Expediente em votação, senhor presidente. 236. Enviar moção de aplauso ao diaconisa há 1 ano da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Família em Cristo, Laís Mota de Figueiredo, Emanuel Rocha. Enviar moção de contratações à bispa há 4 anos da senhora Viviane Ferreira, da Conceição Martins, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Família em Cristo, Emanuel Rocha. Envia moção de aplausos ao doutor Marcos Vinícius Fernandes Dias, autor, vereador João Gustavo. Isso aqui tudo para ali. Senhor presidente, vou pedir a Vossa Excelência que eu possa ler as moções aqui, sem citar o nome do autor e dizer só no final. Só vou ler o beneficiário e o número da moção. Ok, registramento do vereador Sandro Araújo. Moção 129, envia moção de aplausos a Jaqueline Muniz pela sua atuação em defesa dos direitos humanos. Senhor presidente, vou falar só o nome das pessoas, que todas são moção de aplausos pela situação em defesa dos direitos humanos. Só resolver um problema aqui. 130, doutor Alvo Quintão. 131, doutor Rafael de Carvalho. 132, Leonardo Pestana Pereira. Oi? Não é várias diferentes, não. É tudo a mesma coisa, pela atuação na defesa dos direitos humanos. Leonardo Giordano, estou olhando o nome da pessoa. Vou falar de novo. São moções de aplauso pela atuação em defesa dos direitos humanos. Eu estou lendo a moção e o nome do agraciado e depois falarei quem é o autor. 133, doutora Mariana Rodrigues. 134, Felipe Leal Belotti. 135, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Magnólia Brasil, pela conquista do grupo principal do Carnaval de Niterói. Todas do vereador Leonardo Giordano. 138, vereador Paulo Eduardo, aprova a moção de aplauso. Mas, gente, eu já li. Pô, está bem complicado. Não, está meio complicado que eu vou ler o Rafael de novo, que eu li na outra pauta. Paulo Eduardo, aprova a moção de aplauso e congratulações ao artista plástico Rafael Matos pela vernizagem e exposição Janelas da Alma. Já estava lá, agora estou olhando aqui de novo. 139, Carlos Otávio Dias, Casota, envia moção de aplauso ao atleta João Gabriel Neves Ferreira. 140, Casota, moção de aplauso a Glauco Nascimento da Silva, por seu trabalho e dedicação ao esporte nosso. 152, Emanuel Rocha, envia moção de aplauso ao professor de Jiu-Jitsu João Carlos da Silva pelos seus 11 anos de ensino das artes marciais. 153, Manuel Rocha, envia moção de aplauso aos evangelistas da Igreja Assembleia de Deus do Caramujo, senhor Oswaldo Bernardino da Costa. 154, Manuel Rocha, envia moção. Todas essas agora são de autorias do vereador Emanuel Rocha, senhor presidente, e todas são moções de aplauso. Então, eu vou só ler o número da moção e o agraciado. Aprovado, senhor presidente? Só diz sim. Diz sim. Diz sim que aqui fala. Diz sim que aqui fala. Sim.
154. Todas moção de aplauso do vereador Emanuel Rocha, só vou ler o nome do agraciado. Burgueria San Diego. Proprietário Diego da Silva Azevedo. 155. Josevan Pereira dos Santos. 161. Professor filósofo José Nilton da Silva Júnior. 162. Maurício Calvário Sena Prachedes. 163. Alexandre da Silva. 164. Creonice Pinheiro de Araújo. 165. Solar do Barão, por um ano de atuação da senhora Feiser, do Oubalibi. Todas de autoria do vereador Emanuel Rocha, senhor presidente. Agora, são as moções do vereador Andrigo de Carvalho. 166, Jadson Alves dos Santos. 167, moção de aplauso, Tiago Dias Lopes, Rosa. Vem botar tudo em ordem, vocês me matam. Agora, senhor presidente, vou voltar de novo ao vereador Emanuel Rocha para ler mais algumas moções de aplauso. É muito aplauso mesmo. É um Maracanã lotado. 168. Fábio da Conceição Almeida. 169. Síndica Shirley Cunha. 170. Glória Valks Vidal Romilli, conhecida como a Fada. Eusa Barbosa Ribeiro. 172. Ivan Mineiro dos Santos. 173. João de Souza Silva Duarte. 175. Nelson Mota de Menezes. 176. José Ricardo Rocha. 177. Herbert Henrique Bittencourt Vaz. 178. Ronaldo Souza da Silva. 179. Fábio Roberto Hermida Júnior. 180. Aí que eu estou falando, já tem isso aqui, eu já li isso aqui. Moção de aplauso solar do Barão por um ano da senhora Pfizer do Quaribe. Vocês estão botando repetidamente. Não, esse aqui eu já li 2 vezes. Pode olhar aqui que está aqui do Manuel. Não, é verdade, cara, é verdade. Oi, Paulo Rato. Espera aí que eu já estou mandando ele aí. Só um minutinho. Pô, agora me fodeu. Não é legal, não vai ser legal. 181. Júlia Carvalho Rifaldi. Tá bom. 182. Ronaldo Souza Silva.
183, senhora Elza Souza. 184, Zulmira Marielle de Souza. 185, Rosiane Milton Caetano. 186, Fábio Roberto Hermida Júnior. Eu sou Jardim também. 187, senhor Anderson dos Santos Pereira. 229, todos esses do vereador Emanuel Rocha. Os dois agora do Renato Cordeiro Júnior, Renatinho da Oficina. 229, Alves da Cruz Taveira. 230, Ronilson dos Santos Mota. Agora do vereador Casota. 231, 231, envia moção de aplauso à Comissão da Integração Comunitária da 16ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em homenagem ao reconhecimento por sua atuação social, comunitária, no município de Niterói, bem como por sua relevância ao progresso da sociedade niteroense e às instituições jurídicas democráticas. Casota. Emanuel Rocha, de novo. 232. Jonas William de Mesquita Correia. 233. Marcelo Leiroz. 234. Mauro Figueiredo Araújo. 235. Michel Rustock e Bergen. Todas do vereador Emanuel Rocha. Senhor presidente, lida a pauta de hoje. Justificar a ausência do vereador Leonardo Giordano. Em votação, as moções lidas pelo nobre vereador João Gustavo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pedir a todos os companheiros um minuto de silêncio. Como sempre, quero lembrar, isso é uma sugestão, um pedido do companheiro vereador Galo. Infelizmente, pelas vítimas do Covid-19 em todo o nosso país. Um minuto de silêncio, quero convidar todos que fiquem de pé, por gentileza. Obrigado, meu filho. Tem nada para botar, não? Registrar pelo vereador Paulo Eduardo, peço-lhe desculpa que eu não tinha, Vossa Excelência, uma camisa bem amarela, eu não consegui observar, eu queria registrar do PP, do PSOL, né? Ah, do PSOL. Vossa Excelência do PSOL.
Bagueira da Solidariedade. Matéria sobre a mesa. Projeto de Decreto Legislativo 067/2020, do nobre vereador Renatinho da Oficina. Concede a medalha legislativa municipal no mérito José Clemente Pereira ao seu Jorge Rodino Landeiro. Jorge Rodino é aquele senhor do PPTB? É vivo. Sim. Parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto do nobre vereador Renatinho da Oficina. Aberto o pequeno expediente. Algum companheiro deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Renatinho do PSOL, que não está com a camisa amarela, mas está com a camisa branca. Estou de camisa vermelha hoje. Vermelha. É que a liderança do partido ainda não orientou para comprar a camisa amarela, é o uniforme de campanha. Presidente, bom, gente, boa tarde a todo mundo, boa tarde à população de Niterói, que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. Presidente, a gente caminhando pela cidade, como sempre caminhando pela cidade, para observarmos como que estão andando, como que está sendo dando tratamento às nossas calçadas, por onde essa população de Niterói, que não é de hoje, que paga os maiores IPTUs desse país, é cobrado em Niterói, mas eu fico observando que nossas calçadas é uma vergonha, são verdadeiras armadilhas contra a população idosa, contra a população com deficiência, contra a população como um todo. Observando ali na rua da praia, quase em frente ao terminal, observei, presidente, que os pisos tátil ali, a questão não é o piso tátil, a questão é o distanciamento do governo com as pessoas com deficiência. Esse que eu quero falar. O distanciamento. Ignoram essas pessoas com deficiência. Isolam essas pessoas com deficiência. Na colocação do piso tátil ali, em frente ao terminal, começando ali no final da no começo da Amaral Peixoto, o descaso ali impera. O descaso impera. O piso tátil tem pedaço de 2, 3 metros e depois falta 1 metro. Olha que descaso com as pessoas com deficiência visual. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Eu acho que uma cidade que cobra um IPTU com esse valor
que é um do mais caro, o Oxopede para Santos. Não podia ter. As pessoas com deficiência deveriam ser mais respeitadas. Deveria ser respeitado como todo, não é mais não. Respeitado como todo. Que é um ser humano como um qualquer. E a sua deficiência é ignorado pelo poder público. É ignorado. Isso é uma vergonha. Isso não é de hoje, presidente. Isso não é de hoje, é de todos os governos que passaram por essa cidade. Lamentável isso, presidente, lamentável. Já não basta as armadilhas que são nossas calçadas. Eu venho falando isso aqui, companheiro, há anos. Já teve votação, então? Há anos que eu venho falando isso aqui. Isso não é o que é perseguição a ninguém, não. Tem anos que eu venho falando isso aqui e é uma tremenda realidade. O desprezo, o distanciamento com essas pessoas com deficiência. Ontem mesmo encontrei um cadeirante, no mesmo lugar ali na Rua da Praia, e estava falando, os ônibus não param para mim. Cadeirante, para entrar no ônibus é uma maior dificuldade. E tem uma lei que isenta essas pessoas de pagamento, de tarifa. Mas não faz isso com ele. Ele tem que pagar de qualquer maneira e não pode viajar. Então, sinceramente, olha, eu não sei aonde está as consciências das pessoas, dos gestores. Não sei. De todos os governos que apareceram nessa cidade. Se você passar ali pela Rua Rio Branco, observar o piso tátil, é uma bagunça. É uma bagunça. Ou o desprezo que estão dando às pessoas com deficiência visual. Essas pessoas merecem carinho, merecem respeito, merecem dignidade. Mas não é isso que ocorre aqui em Niterói. Em Niterói, não sei por que isso. Não sei. Isso tem que dar um basta nisso. Tem que dar um basta. Eu vou ocupar essa tribuna aqui até dia 31 de dezembro. E, se possível, a gente vencer a eleição. Irei continuar falando o ano que vem. Mas não vou parar de cobrar isso. O Galo faz uma cobrança aqui dos 30%, 10%, né, Galo? As pessoas com deficiência, para ter o seu garantido o emprego, que não é de hoje também. Não é contemplado. Isso não é contemplado, não é respeitado. Então vamos falar, Renatinho está perseguindo o prefeito. Não é nada disso não. Eu quero que cada um faça a tua parte bem. Se falar, não vai ter essa fala do Renatinho aqui. Pelo contrário, vai ter até elogio. E não é elogio, é uma obrigação fazer isso. É uma obrigação, é um dever. O gestor agir assim. Portanto, presidente, esse tipo de omissão, eu acho criminoso. Eu acho criminoso agir assim com as pessoas com deficiência na nossa cidade. Cadeirante, pessoa com deficiência visual, autista, saúde mental, todo tipo de deficiência é ignorado em Niterói. Niterói não dá valor a essas pessoas, não tem amor por essas pessoas. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu fico aqui indignado com isso. Eu vejo o Galo, quando ocupa a tribuna, o Galo, me repete primeiro, 10% ou 30% sobre a vaga de emprego, tem uma cota para as pessoas, é 10 ou 30%? 10%? O Galo está cobrando isso aqui há anos. Isso não é feito. Por quê? É igual ao meu papel aqui. Eu não consigo entender isso, gente. Não consigo entender. Essas pessoas com deficiências, olha, um dia a casa cai, porque essas pessoas já estão ficando sem paciência. É igual os negros e negras e negros.
que foi torturado o George Floyd nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo aí muito bem, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Os garotos são presos nessa cidade, basta ser negro e pobre para serem presos. Está com violão na mão? Não pode, é um negro, não pode andar com violão na mão. Vamos prender ele. Que preconceito infeliz, falta de amor com essas pessoas. Isso, sinceramente, as pessoas deveriam sentir envergonhado, os gestores dessa cidade, em ser omisso nessa situação. Ser omisso. Será que não tem política pública capaz de reverter isso? Verba tem, orçamento tem. É uma cidade rica, uma cidade totalmente cheia de desigualdade. Desigualdade. Não é inclusiva, o meio ambiente não é respeitado. Portanto, presidente, eu conscientizei que eu não vou parar de tocar nisso. Não vou parar, não irei parar de tocar nisso quase todos os dias aqui, enquanto eu ocupar essa tribuna. E outra questão, presidente, eu cobrei na semana passada aqui vários projetos de lei de minha autoria, com coautoria do vereador Paulo Doado, que está em comissões parada. Vota projeto aqui de todo mundo, eu gosto que quando vota projeto dos vereadores, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. É a maior propriedade de um parlamentar na fiscalização. O projeto do vereador Renatinho não é votado aqui, por quê? Ficam presos na comissão, ficam presos e depois da eleição, depois de novembro, aí vai vir uma enxurrada, as comissões soltam os vereadores, vão soltar os projetos do vereador Renatinho. Vergonhoso isso. Nós fizemos um apanhado de todas as comissões, e eu li aqui um por um, e o presidente Cal me deu a palavra que iria resolver isso. Eu falei, vou dar uma semana, vereador, presidente Cal. Perfeitamente. E amanhã, quinta-feira, vence o prazo, Cal, dado verbalmente entre eu e Vossa Excelência, presidente da Casa. Porque isso é inadmissível, qualquer comissão que prenda projeto de colegas, que a maioria das vezes os meus projetos não é porque são nossos, não. São projetos relevantes para a cidade, igual a renda mínima, com mais de um salário mínimo. Até hoje desapareceu, sumiu, veio para a pauta e desapareceu, está na comissão de um vereador. Que isso? Que isso? Prejudicar a população só porque é época de eleição? Isso é uma vergonha. Esse tipo de compra de voto é uma vergonha. É vergonhoso isso, presidente. Isso não dá para entender. A população tem que saber como que ocorre uma eleição. Não é isso, não é o trâmite, não é esse. A comissão tem 10 dias para dar o parecer e soltar o projeto. Mas do Renatinho não acontece isso. Não acontece. Então, presidente, o nosso procurador Claudinho, eu espero que isso seja solucionado, que amanhã é quinta-feira. E para a semana que vem eu não esteja aqui tocando mais nesse assunto, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, de uma forma ou de outra tem que ser resolvido. Por que essa maldade? Por que essa perseguição com o vereador Renatinho no pessoal? Por que isso? A gente é perseguido de todo lado. E eu quero um bem comum para a cidade. Eu presido essa Comissão de Direitos Humanos com muito carinho, com muita ética, com muito amor, com muita dignidade. Então a gente fica observando esse tipo de atitude de colegas e não dá para entender, não dá. Mas eu espero que o vereador Cal, o presidente, como vereador, é vereador, mas está o presidente Paulo Bagueira, deixou o Cal presidindo, é o presidente. Me deu a palavra que ele vai resolver isso aí. A gente espera que isso seja solucionado, presidente Cal.
A gente espera que isso seja resolvido. Porque a população não pode ser prejudicada nos vários projetos nossos, relevantes para ajudar a cidade. Eu fui eleito para isso, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Mas isso não é levado a sério, presidente. Por que isso? Daqui a um mês e meio tem a eleição. Vamos esperar acabar a eleição para soltar os projetos do vereador Renatinho? Mas é isso, presidente. Eu vou encerrar aqui esperando que tenha uma solução para isso, que a população de Niterói seja respeitada e valorizada em todo sentido. A população paga os maiores impostos de IPTU nessa cidade. E não pode estar passando por isso, tem que saber quem é quem. Tem que saber por que estão fazendo isso comigo. Por que a gente passa por esse constrangimento. Duvido que... O que é um projeto que bate na nossa comissão, no máximo 10 dias a gente solta o projeto, João. A gente solta que é um papel, está no regimento interno. Entendeu, João Gustavo? Então por que isso? Por que essa perseguição? Contra a população. Então é isso, presidente. Estou desabafando, presidente Cal, porque é muito triste a gente estar passando por isso, e isso não ter um fim. Não ter um encaminhamento positivo, satisfatório, para que tudo isso seja solucionado. Todos aqui merecem ser respeitados. Muito mais a população. Muito mais a população de Niterói. Então é isso, presidente. Obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Muito rapidamente, e não é porque tem jogo do futebol do Botafogo mais tarde não, que nós vamos Vossa Excelência partir... é Botafogo, né? Ainda é Sim, Botafogo? sim. Eu estou estou a caminho da primeira vitória. Segunda. Olha, vai ganhar sábado, olha, vai ganhar domingo. Vossa Excelência vai ganhar domingo do Fluminense. Vamos quebrar o galho para vocês. Não, eu queria que Vossa Excelência solicitasse à Secretaria da Mesa Diretora que trouxesse para o plenário, para a leitura, o projeto de decreto legislativo de autoria da nossa bancada. Ele está aí? Não entrou no sistema? Refere-se ao quê, vereador Paulo Eduardo? Ele se refere ao seguinte, eu gostaria que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo em conjunto com o Poder Executivo, tomasse uma atitude que pudesse minimizar os efeitos, se bem que pode ser essa a intenção do prefeito, que minimizasse os efeitos de uma atitude de uma decisão polêmica do governo, que agrada pessoas, estava conversando com o João ainda há pouco, agrada determinadas pessoas, desagrada outras, que diz respeito à autorização do prefeito Rodrigo Neves de volta às aulas no ensino médio da rede privada. Nós sabemos que a pandemia alterou um conjunto enorme de costumes, óbvio, na vida da gente. Nós íamos à praia a hora que quiséssemos, nós passeávamos na rua a hora que quiséssemos, nós íamos ao restaurante a hora que nós quiséssemos e a pandemia impôs, sem pedir licença, sem alterar nenhuma lei, sem fazer reforma da Constituição, sem aprovar nenhuma lei, o vírus e a pandemia impôs a nós mudança de hábito. Não tem saída. Uma parte da sociedade entende o porquê que tem que mudar hábito, uma parte da sociedade entende porque que não tem que ir aglomerar na praia, uma parte da sociedade entende porque que não tem que ir no restaurante como nós íamos, uma outra parte da sociedade entende diferente. Assim como tem na sociedade uma parte de homens e mulheres, pais e mães que trabalham e que compatibilizam a sua necessidade de trabalhar com a necessidade de que seus filhos estejam na escola durante um período, quando não em horário integral, para que haja uma compatibilização entre a criança na escola e o pai e a mãe trabalhando. A vida é assim. Nós somos de uma geração lá de trás, muito lá de trás, em que havia na sociedade a ideia de que o homem era o provedor, o chefe da família, ele que trabalhava, e a mãe
cuidava dos filhos, etc. Essa realidade, esse mundo mudou. Quando eu entrei na escola de engenharia, no curso que eu fiz, Galo, na minha turma se formaram 2 companheiras, 2 engenheiras de telecomunicações. Se você for hoje na escola de engenharia da UF, qualquer outra escola, as engenheiras e os estudantes de engenharia de telecomunicações são a maioria, homem é um ou outro. Engenharia de produção, majoritariamente ocupada por mulheres. Então o mundo é outro. Significa que a pandemia impôs a pais e mães algo complicado. Então tem pais que querem que volte às aulas de qualquer maneira. Tem outros pais, segundo uma enquete feita pelo irmão dirigente do Instituto Abel, segundo a enquete que eles fizeram, 80%, presidente Cal, dos pais não querem levar os filhos para a escola. Essa realidade e a atitude decorrente dela está sendo diferente, segundo o João informou rapidamente, o Salesiano está liberando, quem quiser ir vai. Mas de concreto, qual é o problema? Desde o início da pandemia, o prefeito Rodrigo Neves constituiu um comitê científico, formado, coordenado por decreto, os nomes estão lá. A menos que as pessoas estejam colocando o nome para currículo, né? Fiz parte do comitê consultivo, técnico, científico do prefeito, está no currículo. Se não é para constar no currículo, está lá o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio, médico Antônio Cláudio, está lá o médico doutor Aloysio, da Universidade Federal Fluminense, Roberto Medronho, médico, professor do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Rômulo, infectologista, que é da Fiocruz de Minas Gerais. Essas pessoas compõem o comitê científico que apontaram em nota técnica de 20 de agosto, quando a discussão sobre a abertura e volta às aulas começou a acontecer, tem uma nota técnica na qual eles claramente recomendam a volta às aulas quando o Niterói atingir o nível amarelo 1. Niterói continua no nível amarelo 2. E se Niterói continua no nível amarelo 2, se o comitê científico tivesse a sua opinião de fato balizadora da vontade do prefeito, ele não teria liberado a abertura das escolas. Ele abriu, nós anunciamos, presidente Cal, Renatinho, João, Galo, nós anunciamos que nós entramos com uma representação do Ministério Público aqui, só que antes de nós, a Defensoria Pública do Estado do Rio entrou com uma ação civil pública e conseguiu uma liminar suspendendo a aula. O governo Rodrigo está recorrendo à segunda instância. Será que o Rodrigo está querendo, o prefeito Rodrigo está querendo dizer aos empresários, olha, eu fiz a minha parte, tentei até onde podia, mas eu perdi, eu fiz a minha parte. Eu queria que o Poder Legislativo, em conjunto com o prefeito, tomasse uma deliberação. Não vamos recorrer. Vai recorrer até onde? Até o Supremo? Se o tribunal no Rio já deliberou que não tem volta às aulas na capital, está lá deliberado. O que o prefeito Rodrigo está esperando? Que ele ganhe em segunda instância, com os argumentos que não valeram para a abertura de aula no nível médio do Rio de Janeiro? O prefeito Rodrigo está imaginando que ele vai ganhar no mesmo tribunal que negou a abertura de aula no município do Rio. Então, presidente, eu gostaria que amanhã nós pudéssemos estar apreciando o decreto legislativo proposto em que esta Câmara cancela o decreto do prefeito. A Câmara pode chegar e dizer, não quero. Deixa o prefeito, isso é o problema do prefeito. Eu não acho que seja o problema do prefeito. Porque um prefeito que contou com a Câmara de Vereadores o tempo inteiro desde o início da pandemia. Quando era interessante, nós fizemos a primeira reunião no Jambeiro. Fizemos uma série de reuniões virtuais. Rapidamente, restabeleço o vereador Carlos Macedo. Fizemos um conjunto de reuniões virtuais. De uns tempos para cá, o prefeito quer tomar decisões sozinho. Eu desconfio que, para o bem da saúde, em primeiro lugar, da população de Niterói, o prefeito deveria avaliar a necessidade de continuar tomando decisões com o Poder Legislativo. Porque se é para dividir responsabilidade, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Não tenho nenhum problema em dizer isso.
Nós podemos perder um ano letivo. Nós não podemos perder vidas em decorrência de uma aceleração fake da volta às aulas. Porque é fake, sim. A rede pública, nós sabemos que tão cedo vai voltar, nós sabemos disso. Agora, por que sabemos? Porque na rede pública, seja na educação infantil, seja nos ciclos posteriores da rede pública, nós sabemos muito bem que as crianças não têm acesso à internet. Os conteúdos que foram desenvolvidos pelos professores, que estão trabalhando em regime de home office, o trabalho e os conteúdos feitos pelos professores, praticamente, até hoje, o problema é que ninguém se preocupa com isso, porque não tem, sabe? Não tem escola pública na ilha, não tem escola pública no Ingá, não tem escola pública em lugar nenhum e ninguém liga para nada. Mas o fato é que os conteúdos, sejam conteúdos online, aulas presenciais da rede pública, não chegaram a bom termo. Sequer o material impresso foi pronto para ser distribuído para os alunos. Então, na realidade, aprofundar, autorizando a rede particular a ter aulas online, e algumas podem ter, claro que podem ter, mas autorizar o retorno às aulas por necessidades, na minha opinião, mercantis, fazendo discussão de volta às aulas, ignorando a representação dos trabalhadores do ensino privado, representados pelo Simpro, ignorando a existência no município de escolas estaduais no território do município, e você autorizar desconhecendo, desconsiderando o CEP, é a mesma coisa de tratar de pandemia sem considerar o que pensa o CREMERGE, o Sindicato dos Médicos, Sindicato de Enfermeiro. Onde já se viu eu contar com trabalhadores para execução de um determinado trabalho e eu não pergunto e não consulto e não dialogo com as entidades profissionais que representam esses trabalhadores? Foi isso que o governo municipal fez. Se reuniu com o sindicato que representa os donos de escola particular e deliberou que vai voltar. Você imaginou um negócio desse? Não discute com quem? Com os professores? E discutir não significa, Paulo Velasco, que eu vou concordar. Agora, como é que você decide volta às aulas sem conversar com o professor? Se alguém me perguntar, Paulo, mas você acha que os donos de escola não têm preocupações? Eu sei quais são as preocupações, não preciso ser dono de escola para saber. Eu tenho que pagar salário, e nós defendemos que isso ocorra, tem que pagar salário de professor, tem que pagar salário de funcionário de apoio. Tem uma série de compromissos que continuam de pé, independentemente da pandemia, e nós defendemos o respeito a esses compromissos. Só que deliberar unilateralmente, exclusivamente, com a opinião dos donos de escola, é absolutamente antidemocrático e improdutivo, criando uma cisão inaceitável. Portanto, a bancada do PSOL deu entrada com o projeto de decreto legislativo para ser votado. Se a base acha que tem que derrotar o projeto de decreto legislativo, derrote. Então vamos todos assistir, não com o apoio do PSOL, vamos assistir o Rodrigo ser derrotado no Supremo. Porque não vai passar da segunda instância. Não vai passar pelo TJ, que já negou no Rio a volta às aulas. Então qual é a necessidade do prefeito Rodrigo insistir para atender o empresariado, dono de escola, insistindo com essa tese? Se os donos de escola no período eleitoral, o Galo, vão dizer assim, não votem no Paulo Eduardo porque ele foi contra a volta, o problema deles. Ficarei com a minha consciência tranquila. No outro dia apareceu uma reportagem, olha que coisa interessante. E aí quando a gente fica o tempo todo olhando outras coisas, inclusive a nossa eleição, a gente deixa de ver algumas coisas. Saiu uma reportagem no outro dia, dando conta que o bairro de Caraí,
aquele que concentra o maior PIB da cidade, a maior renda per capita da cidade, tem mais casos confirmados de Covid do que Jardim Catarina, do que bairros pobres. Ora, onde estudam as crianças da classe média? A maior parte das crianças da classe média e classe rica estudam aonde? Nestas escolas particulares. E são essas crianças que fazem parte da população que mais tem casos confirmados, que eu vou autorizar. Vamos ver o índice de casos confirmados em Jardim Catarina, São Gonçalo, bairro pobre. Vamos comparar, em relação à população, os casos confirmados no bairro de Caraí, que estuda no Salesiano, que estuda no Abel, que estuda no São Vicente de Paulo. Não dá, sabe, João? Não dá para a gente ignorar os números. Eu quero exatamente para a população, porque tem pai que trabalha, eu reconheço o direito. O que o governo federal deveria fazer é o seguinte: pai e mãe que trabalham fora, o empregador teria que garantir metade do tempo para o pai, metade para a mãe, para ficar com o filho. Porque o que está em jogo é a vida. É fácil falar, não é fácil de fazer. Mas discutir seriamente os efeitos da pandemia, que consiga ao mesmo tempo proteger o mundo do trabalho, proteger as crianças e proteger a vida, é imprescindível. Aí eu fico olhando, rapaz, quem estuda escola particular de Niterói, rapaz, é exatamente a população que tem maior quantidade de casos. Então a gente tem que ter cuidado. A minha proposta é objetiva. É objetiva. É um decreto legislativo em que a gente estimula a discussão com o prefeito para ele revogar. E enquanto nós não tivermos estágio amarelo 1, que é a recomendação de 24 de agosto. Amarelo 1. Está lá na carta. Carta, inclusive, que nós colocamos. Aliás, eu acho que eu não disponibilizei para vocês a nossa representação. Eu mostrei alguns dados aqui para o João naquele dia, mas não distribuí. Eu vou distribuir para todos os vereadores, porque é óbvio, cara, como é que eu vou defender a abertura de escola particular exatamente com a parcela da população que tem presença de mais casos, cara? Eu não consigo. Se o dono de escola está chateado comigo, vai lá conversar com o Conte Bittencourt que apresenta eles. Comigo não. O número de idosos lá é grande. Exatamente, percebe? Então eu não sei o que a gente está priorizando. Eu acho, é fácil falar também, eu reconheço. Mas eu acho que a gente tem que a todo custo valorizar a vida. E proteger a vida. Os números mostram quem estuda escola particular de nível médio de Niterói. Não são os filhos de quem mora no Caramujo, no Morro do Estado, no Morro do Castro. Quem estuda nas escolas particulares de Niterói fazem parte no território de famílias que têm mais casos confirmados. Então, se as pessoas querem olhar com carinho, eu acho que tem que olhar com carinho. O problema é o que você faz a partir do olhar com carinho. Se você quer olhar com carinho a situação das empresas, escolas, teria que fazer aquilo que vários vereadores, não foi só eu não. Quando nós tentamos discutir empresa cidadã, aumentar o número de agraciados com o salário mínimo. Era essa ajuda, era uma empresa, cara. Uma escola particular é uma empresa. Mesmo que ela tenha relação com a igreja, tem um nome especial. Elas são todas filantrópicas. Filantrópicas, não importa. Ela precisa tratar a educação como mercadoria, ela provê a mercadoria e recebe. Eu tinha que dar um tratamento a ela especial, diferente de uma empresa que é uma empresa de peças de automóvel, etc. É uma escola. De que maneira eu preservo a vida da entidade que é uma escola particular? Ajudando-a enquanto empresa. E não me rendendo a necessidade de montar as aulas. Bom. Sabe, então eu queria, por favor, você quer uma parte, né? Eu queria que a gente analisasse em conjunto o decreto legislativo. Isso é muito importante para nós. Uma parte é o João Gustavo. Vereador Paulo Eduardo, confesso que o seu discurso, algumas partes eu concordo, mas veja o seguinte, Paulo, nós temos que ser muito práticos nesse assunto, nós estávamos ali conversando. Primeiro, a questão que o amarelo 2,
quem fez essa história do amarelo 1, amarelo 2, não pensou o seguinte: o amarelo 2, praticamente todos os pais voltam a trabalhar. E aonde ficam as crianças? Então, isso é uma coisa que ninguém pensou. O legislador fazer isso não pensou aonde vai deixar a criança. Porque hoje, praticamente, essas crianças de escolas particulares, os dois pais trabalham. E aí não tem onde deixar a criança. Hoje, há uma divisão muito grande dentro das escolas, e eu te posso garantir que hoje está batendo aí 50%, 60% de pessoas que querem manter os filhos na escola, que os filhos voltem para a escola, e tem aí uma faixa de 40% ou talvez 50% que não querem que os filhos vão para a escola. Porque tem condições, são pais com melhores condições financeiras, que as mães não trabalham. Bem, esse é um ponto que Vossa Excelência colocou e que a gente já tinha discutido antes, que eu concordo plenamente. Agora, Paulo, eu quero levantar uma outra bola. O Galo não está aqui, né? Como fala no futebol, não sei se você jogou bola. Eu vou levantar a bola. Eu era muito ruim. Oi? Eu era muito ruim. Mas... Ele nunca jogou na ilha. Nunca jogou na ilha. Porque se você jogasse com o maior lateral esquerdo que o Brasil já teve, que foi o Cal na ilha, se você jogasse com o Cal na ilha, vendo ele de lateral esquerdo, o maior lateral esquerdo que o Brasil já teve. Aí, é por isso que ele foi para o PCdoB? É, por isso que ele lateral da esquerda? Lateral esquerdo. Ah, tá certo. Então, Paulo, eu queria fazer uma proposta, levantar uma bola aqui, para a gente discutir e debater sobre isso. Amanhã é um mês de outubro, correto? Faltam para terminar o ano letivo, se nós estivéssemos no tempo normal, estaria faltando precisamente 2 meses e 15 dias. No mês de outubro, a maior parte dessas crianças já estariam fazendo prova final para ir para a recuperação em novembro e fazer, vereador Paulo, fazer a prova final que seria até o dia 15 de dezembro. Concorda comigo? Faço uma pergunta a Vossa Excelência. Por que a gente não chama as escolas particulares e faz a seguinte proposta? Vamos encerrar o ano letivo até o dia 20 de outubro. Encerra o ano letivo, Paulo, não tem mais nada. Eu acompanho o ensino dos meus netos. Tem muito pouca matéria para dar daqui para frente. A maior parte dos alunos já estão com média para passar no ano. Você sabe como é a questão das escolas, que vem fazendo a média, ainda mais nesse tempo da pandemia, tem média por exercícios em casa, educação física pela telinha, meu neto fica lá, fazendo, e vai dando média pelo exercício que fez ou não. Por que não encerra o ano letivo? Esse ano é um ano atípico, Paulo. João, acaba com esse problema. Nós temos sábado, domingo, feriado, então o contato vai ser muito menor, porque nós temos 2 meses, são 60 dias, entendeu? Para acabar o ano letivo. Só que tem que no começo de dezembro começa as provas. E não tem aula nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, tá bem, eu não entendi bem, mas o ano letivo, para mim, esse ano já deveria acabar, Paulo. Acho que as autoridades deviam discutir isso. E contrapartida, e aí vou levantar outra bola, que o governo federal, através do Ministério da Educação, arrumasse uma ideia ilustre, uma cabeça pensante dessas que temos tantos brilhantes no Planalto Central, uma forma de compensar financeiramente, por qualquer tipo de fundo da educação, essas escolas para que terminem o ano letivo sem estar no vermelho e contemplando todo o seu quadro de professores, para aí sim, em janeiro, nós vamos estar no amarelo 1, vamos estar já zerado, já vamos ter vacina, e aí a gente empurrava esse pouco tempo para essa discussão para o ano que vem. Esse seria o meu pensamento. Né? Seria o meu pensamento.
que agradaria gregos e troianos, e o que não falta é verba no Ministério da Educação em Brasília para fazer isso, Paulo. Para garantir que as escolas não demitam, para garantir que as escolas possam pagar o 13º e para que as escolas possam fazer sua adaptação para o ano de 2021, porque, Paulo, só para você ter uma ideia, a escola, para se adequar agora, para abrir agora, só de exame, teste rápido, ou seja, o cotonete, dos seus funcionários, vai gastar aí uma média de um pelo outro aí, uns R$300. Bota isso no seu quadro de funcionários, quanto a escola vai gastar para abrir agora. Será que não era muito mais interessante ele pegar esse dinheiro para fazer uma detetização da escola, reformar a escola, ajustar a escola, para que em 2001 começássemos um ano letivo lá para março, já com toda a garantia desses alunos, e já fora, se Deus quiser, dessa pandemia? Muito mais simples, menos complicado. Agora, alguém tem que meter a mão no bolso, e esses fundos de educação que tem, teria que ser para isso. Essa seria a minha discussão. É evidente que, não, a tese eu concordo, mas tanto concordo que a gente, desde sempre, quando apareceu empresa cidadã, não foi só o Paulo Eduardo, a bancada do PSOL, que discutiu isso. Se a empresa cidadã era para ajudar na manutenção da vida empresarial, com a contrapartida de não demitir, se esse era o espírito, escola particular tinha que ser considerada enquanto tal. E para isso, não poderia ser confundida com uma oficina mecânica. A oficina mecânica tem lá o dono da oficina mecânica, tem 5, 6, 7 mecânicos. Um comércio, uma loja, um pet shop, tem lá 5 funcionários. Todas essas pequenas empresas de Niterói que aderiram à empresa cidadãs estão felizes da vida. Estão felizes da vida por quê? Porque elas conseguiram ter uma ajuda governamental para a manutenção da empresa e algumas, tendo capacidade, complementaram o salário daqueles seus funcionários. Um funcionário que ganhava R$2.000, recebeu R$1.045 do governo municipal e complementou, em vez de ter que pagar tudo. Algumas receberam, cada funcionário recebeu mais do que recebia normalmente. Porque ele recebia R$800, R$900, recebeu uma ajuda de R$1.045. Então a importância... Você quer uma caneta? Miguel, pega uma caneta ali. Então, a empresa cidadã, o Supera não deu o resultado que todos nós queríamos. Mas a empresa cidadã poderia ser, eu insisto em repetir isso, porque não vou aceitar que alguém diga que a bancada do PSOL só cuida de trabalhador, só isso, etc. Está aí, está gravado aí, quantas vezes nós, em conjunto com os demais, reclamávamos um número maior de trabalhadores protegidos na empresa cidadã, no caso, escola. Aí o governo preferiu, num determinado dia, mandar uma mensagem misturando ajuda, antecipação de receita para empresário de ônibus, que demitiu depois, por conta de uma lei mal feita, e aquisição de voucher, numa ideia neoliberal, que pressupõe que eu não tenho obrigação de atender todas as crianças em idade escolar, e aí contrato, agredindo e violentando o Plano Municipal de Educação, contrato bolsas de estudo para crianças que não vão ter aula, porque as aulas estão interrompidas. E nós antecipamos a quem aderiu, não tive nem, para não me irritar, nem olhei no portal da transparência para ver quantas escolas aderiram a isso. Vendendo e alocando bolsas de estudo para crianças que não teriam escola. Não era mais correto? Não era mais correto a gente ter uma empresa cidadã especial para a escola? Teimosia do governo. Os vereadores discutiram isso. Na segunda etapa ele aumentou de 9, se eu não me engano, para 19. Para a escola não tinha que ter limite, cara. Esse é o sacrifício que a economia tem que fazer. Ninguém prenderia Rodrigo, porque está gastando dinheiro em royalties de petróleo, proteger, eu não sei quanto é, eu estou falando isso sem quantificar nada, estou defendendo ideia, estou defendendo qualitativamente uma ideia.
Não sei quantos funcionários tem o São Vicente de Paula, deve ter gente a beça. Não sei quantos funcionários tem o Salesiano Santa Rosa, Salesiano Região Oceânica. Não sei quantos funcionários tem o Abel. Significa, não sei quanto custaria um suporte com maior quantidade de número de salários mínimos para ajudar um grande Abel, um grande São Vicente de Paulo, Nossa Senhora da Mercedes ainda existe no Fonseca? Nossa Senhora da Mercedes? Sim, percebe? Então, na realidade, a proteção ao ensino, já que a gente tolera, para mim não desistiria escola particular. A não ser como uma opção por uma educação que fosse além da básica. Paulo, só para poder... O João saiu correndo com raiva, mas não é isso. Eu acho que o seguinte, informação. Eu colocaria na escola pública capoeira, violino, música, como eu tive no liceu. No liceu eu aprendia, tem gente que brinca aqui porque não sabe o que foi. No liceu, eu tinha aula de artes manuais. Lembra disso? A gente aprendia a fazer outras coisas. E seu Zé que era o chefe da banda. Sim, eu já fui comandante da banda. Deixa eu só te dizer. A escola parceira, entendeu? Segundo informação, parece que a segunda-feira vai abrir de novo, porque não atingiu o número suficiente de escola. Pois é, percebe? Então, na verdade, ninguém pode acusar o Poder Legislativo, através dos seus vereadores, inclusive nós, de não termos olhado com um olhar especial e cobrando do governo um olhar especial, já que existe escola particular, pessoal. Qual era a escola particular da minha geração que era melhor do que o ensino dado pela escola estadual Luciano de Peçanha? Qual? Chegava aos pés? Duvido. Não chegava aos pés do liceu. Eu estudei num colégio que fazia-se pré-vestibular na época que isso virou moda, para as pessoas que queriam. Porque a quantidade enorme de estudantes do liceu Leandro Peçanha que entraram direto na universidade sem pré-vestibular, sem ajuda adicional, aos montes. E isso na geração minha, na geração anterior mais ainda. Meus professores no liceu, aí é uma realidade concreta, eram ao mesmo tempo professores da rede estadual de ensino e professores da Universidade Federal Fluminense. Davam aula lá na universidade, davam aula aqui. Muito. Então, matemática Carias, lá, Beatriz, Lisboa, História, e por aí vai, uma quantidade. Dulce em inglês. Sim, entendeu? Pessoal de geometria descritiva, e por aí vai. Então, o que eu estou dizendo? Nós estamos numa realidade em que a escola particular existe. Escola particular que vende educação. E eu não estou usando o verbo vender com ironia, não. É porque é vendido. Se você não pagar, você não tem aula. Concorda? Então eu vendo, eu compro uma vaga e recebo a educação. Se eu tolero a existência de escola particular, eu teria obrigatoriamente que encará-la com o mesmo tipo de ajuda. Mas quantitativamente superior. Porque a quantidade de trabalhadores a proteger na estrutura Salesiano, Instituto Abel, Nossa Senhora da Mercedes, São Vicente de Paula e outros colégios menores, não tanta notoriedade e quantidade de pessoas a proteger é muito maior. Então, nós gostaríamos de ver esse decreto discutido amanhã. Espero que a CCJ, que é tão rápida para autorizar legalidade e constitucionalidade, não diga que tem ilegalidade no nosso. Essa é uma coisa. Segunda coisa, queria reivindicar que nós trouxéssemos para apreciação em segunda discussão em redação final o projeto do vereador Rodrigo Fará, que tem emenda nossa, em que obriga a testagem de alunos e professores, isso que o Gueilo Saque teria feito, e deve ter feito, teria um verbo talvez inadequado, mas isso que o Gueilo Saque, enquanto projeto piloto, teria feito, de fazer teste, nós queremos que haja testagem em todas as crianças e em todos os funcionários antes do retorno à aula. Por que provavelmente o Rodrigo autorizou um projeto piloto agredindo a Constituição? Projeto piloto você faz para ver se tem poluição na Baía de Guanabara, ali na praia.
na Lagoa, projeto piloto com educação, projeto piloto bancado e autorizado pelo poder público. Poder público é de todos. E se todos são iguais perante a lei, qual é o sentido que você tem de segregar e selecionar quem vai ou não testar? Teve uma licitação para ver quem vai ser agraciado com o projeto piloto ou não? Então, o projeto piloto pressupôs, segundo informações que nós tivemos, Paulo Velasco, médico, exame de todo mundo. Ora, nós queremos exame de todo mundo, de todas as escolas. Porque, baseado em que eu tenho um projeto piloto, sabe por quê? Porque provavelmente não teve convergência de ideias na visão dos donos de escola. Deve ter dono de escola que queria voltar e deve ter dono de escola que tinha dúvidas. Se é verdade a enquete do Instituto Abel, 80%, segundo a direção do Instituto Abel, os pais disseram que não querem levar os filhos para a escola. Então, essa divergência de visões entre eles é que deve ter definido um projeto piloto para quem queria voltar às aulas. E eu me rendo a isso. Está errado. Então, o projeto, não sei o número de cabeça, eu gostaria que o Cláudio, secretário-geral da mesa diretora, verificasse. 109, o projeto do vereador Rodrigo Fará, que estabelece o teste quando da volta às aulas. Esse teste, do ponto de vista do fluxo orçamentário, do desembolso, pode ser agora? Não. Na linha do que o João Gustavo falou por último, se a gente definir que o ano letivo acabou e só volta em janeiro, por exemplo, numa expectativa de que a vacina apareça antes, você pode fazer isso lá na frente, com o orçamento do ano que vem. Agora, se ele está decidindo autorização a uma escola para fazer experiência piloto, é porque o Instituto Guerreiro Sac pôde bancar o teste de todo o seu funcionalismo, percebe? E qual é a garantia de que os alunos estão chegando lá, estão sem se tomar, vai medir, vai pegar a temperatura, vai ver se está com febre, vai passar álcool gel? Não é assim. Não é assim. Eu já falei que na nossa cidade, a nossa cidade é responsabilidade nossa. Eu não sei o que está acontecendo em Manaus. Infelizmente, o que possa estar acontecendo em Santa Catarina e Manaus não é problema meu enquanto legislador, meu problema é Niterói. E o número de novos casos confirmados em Niterói, e o número de óbitos em Niterói, eu já falei isso e coloquei na nossa representação. O número de óbitos em Niterói está maior do que várias cidades da Europa. As pessoas ficam assim, não, é 2 ou 3, e daí? Nós estamos com 80, alguma coisa óbitos por 100 mil habitantes. Isso é maior que vários países da Europa. Canadá está com 24. Nós passamos na frente do Reino Unido. Nós estamos para e passo com os Estados Unidos, a cidade de Niterói. Não dá, é verdade, para comparar um país e a cidade. Mas também não dá para as pessoas ficarem achando que Niterói está um mar de rosa. A nossa ordem pública tem capacidade de fiscalizar a aglomeração, sabe quando? Quando tem uma senhora com o netinho na praia. Quando tem 3 amigos conversando, pegando sol na praia. Quando tem aglomeração no final de semana, ela nem aparece. Porque se aparecer, não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, na verdade, são dois os pleitos no dia de hoje, presidente. O primeiro, que nós tenhamos o projeto de decreto legislativo revogando o decreto do prefeito Rodrigo Neves que autoriza a volta às aulas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto 109, segundo a informação do Cláudio, da Secretaria da Mesa Diretora, o projeto do Rodrigo Fará com emendas de nossa autoria, dizendo que não tem volta à aula sem teste de todo o corpo de trabalhadores das escolas e dos alunos que vierem a ocorrer. Isso vale para tudo. Esses 2 projetos precisam ser votados. E com isso, presidente, eu encerro a minha intervenção no dia de hoje. Obrigado. Vossa Excelência vai ver o jogo do Botafogo com bastante calma. Vossa Excelência, amanhã nós conversaremos sobre isso. Bom, antes de terminar a sessão, recebi agora do governo a mensagem 39/2020, relativo ao projeto de lei
220, que refere-se... Tenho a honra de submeter... Qual é a novidade? Deixa eu... Eu estou assim, ansioso. Vossa Excelência está com a camisa amarela, bonita. Avisa do pessoal. Calma. Tenho a honra de submeter à deliberação dessa igreja à casa o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Niterói Ah, verdade, hoje é a data para o limite. exercício financeiro 2021, em observância ao disposto do artigo 130 da Lei Orgânica do município de Niterói, assinado o nobre prefeito, prefeito Rodrigo Neves. A estimativa da receita financeira para o 2021 é de R$ 3.508.345.355,52. Eu acho que manteve constante, hein? Não Vou tem de passar cabeça. aqui, vou passar amanhã para os Já gabinetes. está no sistema, conseguimos Não, chegou colocar... agora, chegou exatamente. Chegou agora? Nesse momento, eu vou passar amanhã. Para quem está assistindo a sessão de fora, trata-se do prazo limite para apresentação pelo Poder Executivo da lei orçamentária do ano seguinte. O prazo é 30 de setembro, ele cumpriu Muito obrigado. rigorosamente. Não havendo mais oradores, convido para a nobre reunião amanhã, às 17 horas, e um bom registro do vereador Casota, e um bom jogo para o vereador Paulo Eduardo, que ele vai ver amanhã com a camisa... Casota também, Casota é Botafogo, vai assistir um jogo de casa lá. Vereador Casota é Botafogo, vereador Renatinho é Botafogo, metade Botafogo e metade Fluminense. Uma boa noite a todos.